Bom, nós vamos falar um pouco então de antenas de fio. São as antenas mais antigas, tem aí mais ou menos mais de 100 anos de idade, começaram lá com Hertz, os primeiros experimentos de transmissão sem fio usaram naturalmente antenas de fio em função da simplicidade delas. E o que a gente vai ver aqui é o seguinte, apesar de elas serem antigas, elas, se você for ver, por exemplo, celular, RFID, as tags de RFID ainda usam princípios de antenas de fio. O celular, particularmente, tanto no aparelho móvel como na estação rádio base, eles usam antenas de fio. Particularmente as estações rádio base, elas ainda estão baseadas muitas vezes em dipolos de meia onda, que são as antenas mais comuns que existem. Uma série de antenas que não são bem antenas de fio, elas têm uma análise, têm um estudo e têm uma física parecida com as antenas de fio. Então essas antenas elas têm uma importância muito grande, por isso que os cursos de antenas geralmente trabalham bastante, em primeiro lugar, com essa classe de antena. Bom, como o nome está dizendo, uma antena de fio, ela é uma antena que tem um negócio assim, a gente desenha desse jeito. O que significa esse negócio aqui? O que significa esse negócio aqui? Isso aqui seria a região onde você colocaria, né, o seu conector. Então você vai colocar o conector, o seu gerador aqui, e esses dois fios representam, né, o que realmente funciona como antena. Certo? É só uma simplificação que nós fazemos. O que é importante para nós na antena é esse comprimento L. Percebe que as nossas análises, a gente geralmente vai desprezar esse diâmetro φ do fio, para ficar mais fácil. Na prática, a gente usa esse diâmetro φ, esse diâmetro do fio. Quanto mais gordo, quanto mais grosso é o fio, em tese, isso ajuda a sua banda. Ela vai operar numa faixa de frequência maior. Nós vamos estar usando uma antena bem simples, né, com fio, um fiozinho bem fino e um certo comprimento L. Isso que importa. E bem no meio, como você viu, existe aí o ponto que você coloca o gerador, que você coloca o conector. Muito bem. O negócio mais importante na antena de fio talvez seja você visualizar que a corrente I é a variável mais importante da antena de fio. Não só da antena de fio, de todas as antenas. Todas as antenas, quando você conhece o I, você conhece praticamente tudo que existe aqui para vocês. Se você disser que você conhece o shape da corrente nesse fio particular de comprimento L, todas as características tais como impedância de entrada, ganho, perfil de radiação, né, para que direção radia mais, todas essas coisas elas estão determinadas. Onde que é, já que eu citei o Zin, onde que é o Zin? É o que você está enxergando olhando aqui. Então quando você colocar um conector nessa pontinha aqui, que impedância que você vai estar olhando ali para dentro, né? Você está aqui vendo o conector e aqui o seu equipamento vai estar medindo, né, uma impedância que, sei lá, 100 mais J50. Essa impedância aqui, ela é calculada, ela é computada, ela é função da corrente I. Vamos desenhar aqui a nossa antena bem simples, a corrente nessa estrutura. O que salta os olhos para nós é o seguinte: nessa região aqui não existe fio, o fio acaba. Se não existe fio, é óbvio que ali a corrente tem que ser zero. Ou seja, os elétrons não conseguem pular para fora daqui. Os elétrons chegam aqui e param o movimento deles. Consequentemente, eu não sei o que acontece no meio, mas eu sei que nesses pontos aqui eu tenho a corrente zero. Então, a realidade é a seguinte: o nosso shape de corrente, ele pode ser um negócio, por exemplo, assim. Da onde que eu tirei isso? Eu sei que aqui tem um máximo de corrente
e aqui eu tenho 2 mínimos, certo? Essa é apenas uma suposição, é uma solução possível para a corrente nessa estrutura. Eu posso ter também qualquer combinação. Posso ter uma outra combinação, por exemplo, assim, ó, uma combinação que a coisa funcione mais ou menos assim. O que eu estou dizendo aqui? Presta bem atenção. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o comprimento aqui e aqui, os dois comprimentos são L. Mas aqui, o que eu estou percebendo nessa antena? O meu comprimento L é lambda sobre 2. Você percebe que essa curva aqui é exatamente metade de uma senoide. Já se eu vier para cá, o meu comprimento é lambda, porque eu tenho um meio ciclo aqui e um meio ciclo aqui, certo? Então, você percebe o seguinte: eu vario a frequência e não estou variando o comprimento L. Então, de acordo com a frequência, o comportamento do meu fio, tem aí L, 1 metro, 10 centímetros, o comportamento do meu fio varia. Isso significa que não interessa o comprimento do meu fio, o que interessa é o comprimento elétrico. Isso vocês têm que colocar na cabeça, que é o que importa. Ou seja, qual é a relação entre o comprimento L do fio versus a minha frente de onda, que possui um comprimento de onda lambda. Então o que importa na verdade é o L sobre lambda. Naquelas duas antenas eu tinha um caso que era lambda sobre 2, um caso que é lambda. Eu posso desenhar também outro exemplo aqui. Eu posso desenhar também um negócio assim, ó. Agora aqui de repente eu tenho 3 meios de lambda. Então você percebe que o meu comprimento é sempre o mesmo, mas o comprimento físico é sempre o mesmo, mas o comprimento elétrico muda. Muito bem, então de acordo com o comprimento elétrico que nós vimos, eu vou ter antenas com performance, com desempenho diferente. Isso é muito importante. Então, resumindo, se você disser uma antena de 1 metro é boa, depende da frequência. Uma antena de 10 centímetros ela é pequena, depende da frequência. Então, a realidade depende da frequência ou do lambda. Então, o que acontece? A realidade é a seguinte: a gente tem que sempre calcular o shape da corrente para saber como que se comporta o fio que nós temos na mão. Como que se comporta o fio de comprimento L, certo? O que manda na nossa... O fio de comprimento L. O que manda no desempenho da nossa antena é, na realidade, o quê? É essa relação entre a distribuição espacial de corrente.